Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, nos nossos anúncios aí anteriores, estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast nosso falando sobre um tema de extrema relevância. Eu falo que para mim é um divisor de águas. Vamos falar sobre o autismo no adulto. E eu tenho aqui hoje a presença da Raquel Perão, grande especialista na área, e ela vai compartilhar um pouco aí. Na verdade, não compartilhar, nós vamos fazer um bate-papo bem interessante sobre esse assunto, de maneira a não seguir tanto o protocolo das perguntas, sendo tão restritos, mas tentando trazer para você a relevância desse tema, a importância principalmente para as pessoas que hoje se encontram e conseguiram receber esse diagnóstico da maneira correta, aí como tem sido lidar com isso dentro do dia a dia, não só pela questão das suas habilidades, mas também no mercado de trabalho, na sua vida pessoal. Então, o que a gente quer compartilhar com você hoje é algo nesse sentido. Então, espero que você goste e também faça grande diferença aí para você que está nos ouvindo. Olá, Raquel, prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade também em falar sobre esse assunto e que você tem acompanhado aí no dia a dia. Sim. E a gente começa falando aí um pouco sobre essa questão do autismo no adulto, até porque nós temos visto aí grandes estudos, agora que esse tema tem ganhado grande relevância, mas a gente sabe ainda da grande a nuvem ainda que permeia sobre esse assunto, a dificuldade até mesmo das próprias pessoas que recebem esse diagnóstico e de se exporem nessa questão. Como você percebe isso do ponto de vista profissional no dia a dia, Raquel? Primeiramente, olá, obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre esse tema. Autismo adulto é a minha área de atuação, é a área que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado, e é uma área que eu vejo muita dor e muito sofrimento. Primeiro que o autismo parece por muito tempo, e a gente percebe nas mídias, que é um assunto de criança. Uhum. É extremamente necessário trabalhar as crianças autistas, né? Eu mesmo tenho filho autista, então a gente precisa trabalhar porque o desenvolvimento precisa ser feito na infância para diminuir os prejuízos. Mas existe uma grande parcela da população, que são os adultos autistas, que estão invisíveis aos olhos da sociedade. Principalmente aqueles que estão na faixa do nível 1 e nível 2 de suporte, que são pessoas que possuem habilidades de comunicação, elas conseguem mascarar muito bem os sintomas. O que acontece? O autismo ele traz muitas dificuldades, Roberto, mas são dificuldades internas, é dificuldade para a pessoa. Quem está de fora e olha a pessoa autista, o adulto autista, não consegue ver deficiência nenhuma, então acaba sendo uma deficiência oculta. E por muito tempo a própria saúde, ela negou esse diagnóstico. Porque eu tenho alguns atendimentos e algumas pessoas que eu converso, que a mãe até levou quando era criança no médico para fazer um diagnóstico, porque percebia que tinha uma dificuldade, tinha comportamentos atípicos, mas o DSM não enquadrava como uma pessoa autista. Enquadrava às vezes como Asperger, não davam tanta importância nisso ou não tinha diagnóstico. Se não tinha atraso na fala, se não tinha dificuldade de comunicação, essa pessoa não recebe diagnóstico nenhum. Ela vai, assim, sendo atropelada pela vida, caminhando sem diagnóstico, que são as pessoas que estão chegando no consultório agora. O que mudou nesse sentido, Raquel? Foi o aprimoramento, a evolução dos estudos, a metodologia de diagnóstico, o que propiciou hoje nós termos uma assertividade maior do que o que nós tínhamos há anos atrás? Primeiro que do DSM-4 para o DSM-5, em 2014, mudou-se o diagnóstico. Então, foi introduzido isso. E sabe o que eu percebo? Que a pandemia, ela nos permitiu ter acessos à informação à área de saúde de maneira online, que anteriormente a gente não tinha. Então, ela foi terrível em muitos aspectos, mas ela possibilitou eu conseguir estar aqui no Mato Grosso e conseguir ter acesso à informação no mundo inteiro.
Então, muda muito isso, nos traz mais conhecimento, nos traz mais informação, tira a gente da bolha, sabe? E aí a gente consegue ter uma informação de melhor qualidade, porque essas informações elas não são de hoje, elas Entendi. estão aí há um certo tempo. Eu me formei em 2004, há 20 anos atrás, e na minha faculdade eu não aprendi nada sobre autismo nível 1 de suporte. Eu aprendi sobre a mãe geladeira, não sei se você Uhum. que é aquela que o autismo provinha, aquele conhecimento que já foi quebrado, Uhum. que o autismo provinha da falta de vínculo materno. Então, Uhum. isso não existe. Mas foi isso que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás. É. Então, estamos tendo acesso a esse conhecimento, mas é muito raso ainda. É mais das pessoas que estão indo atrás desse conhecimento, as pessoas que estão buscando isso. Essa busca, o que que a gente pode atribuir, Raquel? Uma autopreocupação, se é que a gente pode traduzir Uhum, dessa forma, ou realmente o disseminar desse conhecimento. A gente vê muitas publicações sobre aham, isso, tem muita coisa espalhada no Instagram, falando sobre traços, e a pessoa começa a olhar e fazer uma correlação e fala, puxa, será que eu sou? Será que eu não sou? Deixa eu tirar a aham. dúvida. Você acha que isso fez parte ou realmente a pessoa começa a ter aquele incômodo e fala, cara, tem alguma coisa de errado comigo? Eu penso que tem as duas questões, porque como o- a dificuldade do autista é uma dificuldade mais interna, é uma dificuldade na comunicação, e o que que acontece com a gente? Eu vou me moldando a partir do meu meio. Se o meu meio está dizendo que isso é certo, para mim é certo. Então, desde a infância, a comunicação é desse jeito, as formas é desse jeito, então eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar. Quando eu tenho uma informação externa que fala assim, você não precisa se adaptar, isso é normal, opa, me chama atenção. Porque a vida inteira eu não falei para ninguém que, olha, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Não, as pessoas só viraram para mim, tem que olhar nos olhos. Olha nos olhos, faça tal coisa. Eu vou acreditando que aquilo é verdadeiro. Quando eu descubro que, opa, pode ter alguma coisa nisso, eu já tenho uma informação e eu falo, pô, deixa eu entender o que está acontecendo ali, deixa eu ir atrás disso. Mais uma vez, eu acho que as mídias, as redes sociais, a internet, essa questão, ela possibilitou que as pessoas conhecessem outras maneiras de viver e começasse a se enxergar de uma maneira diferente. Parasse de se comparar ao outro e falar eu tenho que ser, eu só tenho que ser como o outro, eu tenho que ser como o outro. Não. Permitiu essa descoberta e com essa descoberta eu vou tentar entender por que, que eu não funciono tão igual ao outro. Você usou uma expressão aí muito legal, que é a questão de mascarar. O adulto, vamos falar na posição de, eu vou tentar Aham, colocar assim no meu caso, sim, por favor. acho que é mais fácil traduzir isso para quem está nos assistindo. Aham, Você acaba crescendo e sendo educado de acordo com aquilo que você vê na sociedade dentro do seu relacionamento. Então, se você entende que, por exemplo, cumprimentar as pessoas é algo que todo mundo faz, então você entende que você também tem que fazer. Mesmo que internamente você fala, puxa, para que eu tenho que fazer isso? Cara, é a expressão, puxa, eu vou ter que ir lá pegar na mão, aí daqui a pouco você fala, puxa, minha mão está suja, eu não tenho que cumprimentar as pessoas, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Ah, esse mascaramento que hoje a gente traduz aí da figura do inglês, do masking, na vida adulta, isso provavelmente acontece em todas as áreas da nossa vida e talvez para o adulto tenha sido mais difícil ainda por causa da inserção no mercado de trabalho. Porque você tem que se adaptar ao que a empresa quer, produzir o que a empresa quer, uhum. e aquilo gera um desgaste tão grande em você que você fala, cara, para que eu tenho que fazer isso? E ela começa a entrar num processo de, cara, de autoindagação. Faz sentido? Não faz sentido? Por que eu estou tão exausta? Começo o dia já entrando numa batalha e parece que eu fui fuzilado, né, esse sentimento. O mascaramento, ele inicia desde do andar ali, né? Na verdade,
Nós vivemos esse mascaramento. Todo mundo vai aprendendo como cópia do outro. E a gente, enquanto criança, você não vai falar, mãe, mas eu não quero cumprimentar porque isso gera um desconforto interno em mim. Porque não faz sentido, porque isso me faz sofrer. Não. Você vai julgando como se todo mundo funcionasse dessa forma e você vai guardando as suas sensações. Até porque, quando a gente vai entender um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a pessoa autista, até mesmo o campo das emoções é difícil ser analisado para a pessoa autista. Ela tem uma dificuldade, né? Tem, dentro dessa área do funcionamento, as emoções, ela é um lugar obscuro para a pessoa autista. Então, nomear as emoções é difícil, entender o que está sentindo é difícil, saber se é ansiedade, se é desconforto, se é tristeza, se é cansaço. Isso é muito complexo para a pessoa autista. Só que é complexo para quem mais, Roberto? Olha os questionamentos. O que você está sentindo? Eu falei, nada. Eu falei, mas não é possível que você não está sentindo nada. Então isso é complexo. E aí você vai aprendendo a responder o que o outro te pergunta. Você vai aprendendo a responder conforme você vai vendo. Deixa eu responder assim, porque pelo menos para de me encher o saco. Deixa eu responder assim, porque pelo menos para de me encher o saco. E quando vai entrando dentro do mercado de trabalho, a pessoa já escondeu todas as emoções dela, já não tem acesso a essas emoções e vai só repetindo o processo. No mercado de trabalho, a gente é complexo, porque eu falo, né? A pessoa pega o relatório e fala, eu quero para ontem. Ontem já passou. Exatamente. Então assim, já teve paciente que desesperado, falando, como que a pessoa quer para ontem? Ele me fala, ele quer para daqui 1 hora, para daqui 2 horas, para daqui 1 semana, para quando ele quer. Ontem não existe. A pessoa não conseguia executar o relatório, fazer o relatório, porque a demanda não foi falada da maneira correta. A literalidade. A literalidade. E a literalidade é algo que o brasileiro não compreende. Que a grande maioria dos brasileiros, né, da nossa sociedade, não é nada literal. Nós não somos literais. Eu vou aprendendo a literalidade conforme o meu paciente vai me ensinando. Porque é tão arraigado na nossa cultura que a gente não percebe que as perguntas, muitas vezes, são perguntas burras, vamos dizer assim. Exatamente. Eu lembro de um episódio recente de um vídeo que eu vi no Instagram e eu fiquei muito bravo na hora. Eu fui lá e comentei. Até mandei para a psicóloga, amiga nossa. Ela falou, o que você entendeu? Eu falei, eu entendi. O cara quer exterminar os autistas igual foi feito na Alemanha. Ela falou, não, mas não tem nada a ver o que ele falou. Aí eu cheguei em casa, 3 contra 1. Eu falei, não é possível. Aí começa a entender. Não, a literalidade muitas vezes te atrapalha e te dificulta até mesmo a questão do relacionamento e até às vezes a entrega. Sim, e voltando para o mercado de trabalho, nós somos seres sociais, a maioria de nós. Não que o autista não mas eu brinco que a gente precisa do social, a gente tem prazer no social. Então, eu estou na fila, eu converso com a pessoa de trás, não porque eu quero alguma coisa, simplesmente pelo fato de conversar. As pessoas fazem comentários soltos, sem propósito nenhum, e isso gera prazer nas pessoas. A pessoa autista entender isso é muito complexo. Só que a sociedade também nos julga por isso. Porque conforme eu vou conversando com a pessoa assuntos desnecessários, eu vou criando um vínculo de confiança com aquela pessoa. E aí a gente vai no mercado de trabalho. Se eu não crio um vínculo de confiança com o meu gestor, ele não vai confiar em mim. Exatamente. E o autista tem muita dificuldade de criar vínculos de confiança desta maneira específica. Então ele vai ver dentro do mercado de trabalho que a gente tem pessoas subindo de cargo e ele não. Pessoas menos capacitadas profissionalmente subindo de cargo e ele não. Porque ele não tem esse quê de comunicação para fazer com que as pessoas tenham confiança nele. Fora a literalidade, fora que
É direto ao ponto. É direto ao ponto, corta intermediários, corta os assuntos desnecessários, não dá jeitinho. Então, se tem uma maneira de preencher o formulário, vai preencher da maneira que tem. Não adianta você falar, não, é rapidão, só faz isso. Vai fazer só isso, porque tem um sistema. Você é consultor financeiro, né? Então, eu percebo, por exemplo, o jeitinho brasileiro é uma coisa que a gente tem muito dentro dos nossos processos, que é uma coisa que prejudica a empresa, mas que é cultural. E que essa pessoa autista vai ter grande dificuldade de entrar nessa cultura do jeitinho. Até meio que é difícil aceitar isso, porque dentro da sua cabeça, dentro da sua não, dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça, o negócio é muito prático, né? Você sabe que você tem que fazer, o trabalho é esse, você vai executar o trabalho para chegar naquele resultado. Você não vai ficar dando voltas para lá, para cá, tentando achar caminhos mirabolantes para chegar aqui. Cara, o resultado é esse, o objetivo é esse, pronto. Aí é onde entra o jeitinho brasileiro. Mas se a gente fizer isso, você fala, cara, como é que eu vou começar a pensar sobre isso? Não, o caminho é esse, nós temos que tomar essa decisão e pronto. Então, assim, a pessoa autista sofre muito dentro do mercado de trabalho. É chamado como autoritária, chata, rígida, não sabe brincar. Ah, não, aquele ali, ó, deixa ele ali, ó, é chato, dedo duro, porque na cabeça ele só tá falando, olha, fulano não fez algo lógico, real. No outro lá, já tá me dedando. Não tá dedando! Seu trabalho influencia o dele, ele precisa reportar o que está acontecendo. Então, as estruturas e o funcionamento de muitas empresas não estão preparadas para receber essa comunicação. E eu nem estou entrando em mérito das questões sensoriais. Eu já ia abordar já. Porque como explicar, por exemplo, pegando esse gancho, como explicar para um gestor que você precisa de um tempo para poder se autorregular? Porque você começa a sobrecarregar, sua mente começa a ficar tão cansada que é como se você realmente desligasse da tomada. Uhum. Aí você fala, eu preciso autorregular, eu preciso de 20, 30 minutos para poder deitar no chão ou deitar no sofá e desligar e voltar. Como se realmente as suas baterias voltassem com mais energia. Como explicar isso para esse contexto que a gente vive hoje dentro das nossas empresas, que o foco é resultado, é resultado, é resultado? Lógico que tem a questão da meritocracia, depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão das altas habilidades aplicada a isso, mas o que a gente sente hoje, vê, aí é os altos excessos de burnout, da pessoa entrar em depressão, a pessoa se sentir totalmente em frangalhos porque ela não consegue entregar aquilo, a dificuldade principal na questão dos relacionamentos, todo dia ela está de mau humor, todo dia ela parece que ela está brava, e na verdade não é, o sistema dela está tentando se autorregular, mas não tem ambiente para ter essa autorregulação. Para proporcionar essa regulação, né? Então, eu penso que a pessoa autista ela vai precisar se conhecer e entender para que ela consiga, se o gestor não entende, ela consiga buscar as ferramentas dela para fazer isso. Eu falo que assim, o mundo ele não vai se adaptar à pessoa autista. A gente vai forçar essa adaptação aos poucos, com estratégias, com isso aqui. Então essa inclusão ela começa quando eles começam a descobrir que existe. E até descobrir que existe, eles verem essa necessidade, é chamado de frescura, de um monte de coisa. Né? Então, o adulto, na nossa sociedade hoje, espero que para os meus filhos esteja mais simples, né? Mas para o adulto de hoje, ele vai ter que buscar estratégias mais assertivas, mais eficientes para ele dentro desse processo. Porque é muito difícil as pessoas entenderem. O autismo ele é invisível. E ele é uma dificuldade com as entradas sensoriais. Então, a entrada sensorial é tudo. É iluminação, é audição, é paladar, eu já tive... É o cheiro, é o barulho.
Pegar as coisas. A textura. A textura. Sim, então assim, pegar em muito papel por muito tempo, isso vai gerar uma sobrecarga sensorial. E as pessoas não conseguem compreender isso. Eu falo que assim, eu tenho um filtro na minha mente. Então eu tô vendo, pode estar um monte de barulho lá fora. O meu cérebro vai filtrar e vai me entregar só aquele barulho que eu preciso. Iluminação, a mesma coisa. Pode vir tudo. Meu cérebro vai filtrar e vai me entregar aquela que eu preciso, que é necessária para mim. Da pessoa autista não tem esse filtro. É algo impressionante, porque falando sobre isso, é como se você pegasse cada um daqueles sons que você está ouvindo, igual a árvore está balançando, o vento está balançando, o carro está passando. É como se o meu cérebro pegasse cada um daqueles sons, amplificasse eles e colocasse para você tudo de uma vez, na mesma potência. Então, imagina. E aí você tem que se concentrar em tentar prestar atenção em um desses sons. Isso é o desgaste emocional do autista. Isso é o desgaste sensorial. Então, uma coisa que para mim eu economizo energia, você desgasta energia. Então a tua energia vai acabar mais rapidamente do que a minha. Então você compreendendo isso, consegue reduzir, consegue trazer o abafador, consegue reduzir a iluminação, consegue colocar o abafador. E assim, não é só os 5 sentidos conhecidos. A pessoa autista, quando ela entra em hiperfoco, muitas vezes a interocepção, que é a vontade de beber água, de ir no banheiro, essa é eliminada, de comer. Exatamente. Ele não consegue sentir isso. Então, ele pode ficar no mercado de trabalho, infecções urinárias frequentes, desnutrição, dor de cabeça. Eu já tive referência. Quando é que você sabe que vai tomar água? Quando começa a ter dor de cabeça. Então, assim, já passou do ponto. Eu posso trabalhar 8 horas, já trabalhei em empresa, eu chego em casa, eu consigo ir no mercado, eu consigo brincar com meus filhos. Se a pessoa autista tiver que enfrentar o mesmo local de trabalho que eu, com a mesma intensidade, ela vai chegar em casa, ela não vai conseguir fazer nada. Vai chegar só o bagaço, que é o que a gente chama de crise de meltdown. Até a comunicação some. Ela não consegue nem falar, muitas vezes. E esse é talvez um dos grandes problemas e dificuldades que a gente tem, que é, ao mesmo tempo, a preocupação pelo mercado de trabalho, mas tem um outro detrimento maior, que é a questão familiar. Porque quando a família ela não tem esse entendimento, ela não tem, por exemplo, um diagnóstico desse nas mãos, isso é motivo de separação, de briga, de tudo que vocês imaginarem, de você chegar em casa, já descer do carro brigando, até o bater da porta do carro para você é como se estivesse levando um tapa na cabeça. Sim, sim. Vou te abraçar, pai. Você não quer abraço, você não quer ninguém. E como explicar isso sem saber do diagnóstico, sem saber aquela condição que você tem hoje, o conhecimento que, por exemplo, que eu tenho hoje, de poder chegar em casa e falar assim, eu preciso de um tempo. Preciso me autorregular, daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco nós vamos ao cinema, daqui a pouco nós vamos assistir o filme, depois nós vamos jantar, mas agora eu não consigo fazer absolutamente nada. E aceitar isso, validar isso e conseguir, né? São 2 crises comuns, o meltdown e o shutdown. Uma traz um desânimo, zero de energia, que a pessoa não consegue nem se comunicar, e a outra, ela traz uma explosão, uma externalização, muito desproporcional ao evento. Mas é uma externalização de sobrecarga. É como se tivesse muita energia dentro, então eu tenho que colocar essa energia para fora de alguma coisa, de alguma forma. Que é o que, quando eu não conheço e não entendo, eu preciso jogar isso para alguém. E eu acabo jogando para pessoas que não faz sentido jogar. Exatamente. E aí aumenta algumas outras coisas, porque a tendência... O autismo ele é um espectro, né, Roberto? Então, o que a gente está falando, ele pode ser em maior e menor intensidade para cada uma das pessoas. Mas... Perdi minha linha de raciocínio agora. Estou falando do meltdown, shutdown. Como é o espectro com mais e com menos frequência para a maioria das pessoas. Então, entender esse funcionamento é conseguir buscar
junto com a família, uma estratégia de conseguir regular isso de uma maneira assertiva. Então, eu estou percebendo que eu estou perdendo a paciência. Deixa eu ir para o meu canto. Eu falo, gente, o canto para a pessoa autista, às vezes o ar-condicionado incomoda. Exatamente. Então, o barulho do ar-condicionado incomoda. É complexo. Até o fechar da porta, que para todo mundo, não, só fechar a porta. Para ele é como se tivesse batido a porta com toda a força do mundo. Sim, e outras coisas, né? Que a gente está falando, interocepção tem a propriocepção, que é o corpo no espaço, muitas vezes, também tem uma dificuldade de localização, muitas vezes tem dificuldade também, e isso gera um incômodo quando tem muito movimento ao redor. Então, coisas que a maioria das pessoas passa despercebido, para a pessoa autista é um desgaste, é um sofrimento, que não é levado em conta porque é desvalidado. Eu falo, meu filho fala que ele tem um sonho que é levá-lo no Maracanã para assistir um jogo do Flamengo. Eu falo, meu filho, eu tenho que me preparar muito para eu conseguir entrar no lugar desse, todo aquele mundaréu de gente, um apertando o outro, esfregando o outro, e eu consegui assistir ali 90 minutos de jogo. Eu prometi, eu falei, um dia eu vou, mas eu tenho que me preparar muito, porque eu sei que desgaste sensorial, de ambiente, para mim é muito forte. Eu falo, às vezes você tem que ir no jantar, ou tem que participar de alguma reunião onde é que tem muita gente, e você tem que chegar naquele ambiente e muitas vezes cumprimentar as pessoas, às vezes é preferível nem ir. Eu falo, eu entro, a primeira cadeira que eu já achar, eu sento. Sim. E eu fico ali até dar o meu tempo. Antes era briga. Porque ninguém entendia. E eu brigava, falava, vambora. Puxa, mas você está sendo chato. Até o ponto de brigar mesmo. Sim. Né? De começar a tratar minha esposa mal por causa disso. Que ela queria ficar, que ela é completamente diferente. Onde ela entra, cumprimenta todo mundo. E eu sentava ali e ficava. Ah, mas você não vai cumprimentar? Eu falei, na hora que ele passar perto de mim, eu cumprimento. Mas eu queria e dava o tempo. Chegava ali os seus 30, 40 minutos. Ah, mas não cortou o bolo. Eu falei, eu quero saber de bolo, eu quero ir embora. Pede um pedaço, a gente leva embora para casa. Não, mas aí você está fazendo desfeita, você está desmerecendo as pessoas, você não está valorizando. Na minha cabeça, isso aí para mim não tem sentido nenhum. Sim, e para a grande maioria não tem. Você falou interessante do estádio, né? Eu tenho um conhecido que é autista, só que o hiperfoco dele é esporte. Então, ele estar no estádio não é um problema. Não traz nenhuma sobrecarga sensorial. Mas em reuniões, em sala de aula, em ambientes fechados com muito barulho, é horrível. Né? Mas o estádio, por ser hiperfoco, não traz. Então, que é o que ele gosta, então não gera essa desregulação. E isso faz com que as pessoas não compreendam o espectro. Porque é como se ativasse uma outra demanda. Como eu estou no hiperfoco, eu esqueço de tudo. Então, o cérebro consegue focar só em um único estímulo e consegue anular aquele outro. Mas quando eu não estou no hiperfoco, eu não tenho filtro. Então, quando ligo o sensor hiperfoco, eu consigo ligar um filtro e fico... Quando eu não estou, eu não ligo esse filtro. Então, isso é... Voltando um pouquinho ali na questão do adulto, de tudo que você tem acompanhado, dos atendimentos que você tem feito e dos acompanhamentos, o que na sua percepção mudou para o adulto após ele receber esse diagnóstico? O que eu percebo? Eu trabalho com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e a gente entende que o problema não está na situação, está na maneira como eu interpreto a situação. Vamos pegar essa ótica específica. A pessoa autista passou a vida inteira interpretando o ambiente como se ele fosse o errado da história. Receber o diagnóstico entra em duas vertentes, né? O luto, mas entra nessa libertação de falar, pô, peraí, não é assim, não é um erro, não é uma falha. Eu não sou um monstro da história, não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa autista, eu tenho uma situação atípica.
Então ele começa a interpretar o mundo de uma maneira muito mais assertiva. Então isso é muito importante. Você conseguir entender que, pô, eu não consigo ficar numa festa, mas isso não é um problema. Isso faz parte do meu funcionamento. Eu já estou aqui para agradar as pessoas, mas eu não preciso ter um sofrimento maior do que meia hora. Eu me respeito dentro do processo, porque eu paro de interpretar como se eu sempre fosse o problema da situação ou como se o outro sempre fosse um problema da situação. Eu começo a interpretar a situação muito mais na ótica da verdade, na ótica do real, na ótica do funcionamento. Temos o luto, né, do diagnóstico, porque muitos dos sofrimentos, o que eu já ouvi? Raquel, eu esperava que um dia isso fosse passar. Eu tinha esperança de conseguir dormir bem, eu tinha esperança de não ter essa sobrecarga, e o diagnóstico me rouba todas essas esperanças. E é algo, falando no primeiro momento, eu falo para mim foi algo devastador. É como se você recebesse um diagnóstico da pior doença do mundo e você fala, cara, vou morrer com isso. Não tem o que fazer. Você fica, o processo da ruminação. Você fica ruminando aquilo, ruminando. Você não começa a pensar em coisas boas, você só começa a pensar naquilo que é pior do mundo. Aí você entra num processo, um estágio, vamos falar assim, um estado depressivo, que você começa a chorar, a questionar, as coisas começam a perder sentido, até que você fala, cara, puxa, eu cheguei até aqui, fiz tanta coisa, consegui tanta coisa, agora eu sei. Aí você começa a olhar para o passado. Aí você começa a entender e justificar por que você agia dessa forma, por que você fazia isso, por que o seu cérebro fazia isso. Aí você começa a olhar para o futuro. Aí você volta a sonhar de novo. Aí entra o autoconhecimento, de você começar a entender, selecionar os seus limites, a maneira como você vai agir, a maneira como você vai se relacionar. Você não tem mais medo de expor para as pessoas a sua condição, de que, puxa, cara, eu não posso fazer isso, ou eu não quero fazer isso, por quê? Porque eu tenho as minhas limitações. Aí a pessoa não vai olhar mais para você como chato, como ignorante, como arrogante, ao cara que não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Você conversa, você tem uma relação, mas é dentro das suas limitações. O que eu sinto de mim é que você diminui a sobrecarga, você diminui o seu excesso de exaustão e aquilo te torna algo libertador. É a sensação que eu tive depois de uns 20, 30 dias mais ou menos. Libertador. Eu falo que uma coisa que as pessoas escutam depois do diagnóstico, né, que é uma fala que irrita muito o autista, é: nossa, depois do diagnóstico você parece mais autista. Exato. Eu já ouvi bastante. Né? Nossa, você parece mais autista. Graças a Deus, que bom que você parece mais autista. Sinal de que você não está precisando mascarar mais. Sinal de que você não está vestindo uma capa para tentar ser socialmente aceito. Então você consegue ter energia para passar muito mais essa vida e melhora a qualidade de vida. Ainda que a sociedade não entenda, ainda que tenha discursos e falas, né? Eu falo, gente, as pessoas querem participar, por isso que elas falam besteira. Então você vai ouvir falas de que, nossa, eu também tenho isso. Não tem, você tem 1% disso. É leve, isso aí é leve. Quando a gente recebe o leve de uma pessoa leiga, a gente até compreende, né? Mas nessa caminhada profissional, já vi pessoas autistas receber leve de profissionais, de psiquiatras. Então, assim, se os próprios médicos muitas vezes não estão capacitados para entender a respeito do autista, quem dera a população, quem dera gestores. E eu penso muito aqui, esse talvez tenha sido um dos principais motivadores da gente começar a falar mais sobre esse assunto, principalmente das pessoas que não têm acolhimento, não têm conhecimento, não têm acesso a isso.
por exemplo, de ser acolhido por um psiquiatra realmente que tenha condições de te atender e você não é só mais um na obrigação ou na agenda dele, ele vai olhar para você realmente. Eu falo que eu tive o privilégio de ser acolhido por um psiquiatra que o cara me deu o maior apoio em todos os sentidos. Da mesma forma como a psicóloga, enfim, aí eu fico pensando, meu, quanta gente morre sem ter acesso a isso e ainda vamos falar assim, estereotipada como, putz, é o mongoloide, ou esse é o bobão. Aí você fala, não é possível que a gente ainda continue vivendo dessa forma. Até hoje, mesmo na condição hoje que eu tenho, a gente ainda passa por situações, o cara muitas vezes ele fala para você, não, esse é autista, não vamos ter relação com ele nenhuma, não vamos contratar para nada não, porque isso aí não vai conseguir entregar. E é um julgamento tão ridículo, vamos dizer assim, né? Mas é um julgamento que teve, eu estava comentando, né? É muito complexo. Eu falo para alguns pacientes, se vocês tivessem sido diagnosticados na infância, talvez vocês não teriam conseguido conquistar tanta coisa. Minha esposa fala isso. Por quê? Porque a sociedade gera um capacitismo. Um diagnóstico de autismo na infância, há décadas atrás, você ia ser tratado como alguém incapaz. Se você não tivesse uma família para mudar essa realidade, que conseguisse buscar informação, que corresse atrás, você ia ser tratado como incapaz. Porque é isso que a sociedade fala. Quando você fala, eu sou autista, então é incapaz. Não, gente. O autismo tem dificuldades na comunicação social, ele tem dificuldades na hipersensibilidade sensorial, na comunicação social, mas ele não é incapaz. Ele tem muitas capacidades. Até hoje, quando a gente está falando de autista nível 3 de suporte, que antes falavam, não, esse aí não consegue se comunicar, o que nós temos descoberto, e a ciência tem descoberto, da capacidade cognitiva dessas pessoas e que elas vivem muitas vezes presas porque nós somos incapazes de lê-los, não porque eles são incapazes de fazer as coisas. Mas essa questão é complexa. A sociedade ela tem a tendência de medir as pessoas de acordo com a produtividade, mas a produtividade social, não a produtividade no sentido da produtividade mesmo, né? Se você não consegue dar o jeitinho, se você não consegue cativar o seu gestor, se você não consegue nada na vida. Né? Então, é muito complexo. É um misto de a própria pessoa autista ela vai ter que lidar com a questão do capacitismo que a sociedade joga com ela e com a obrigação de produzir para além da conta. Eu preciso produzir como as pessoas produzem, ou eu sou capacitismo ou eu não dou conta. Eles ficam sempre nessas duas. Ou eu me sobrecarrego, adquiro um burnout, adquiro uma comorbidade, que o pró-autista é muito mais comum, ou eu não dou conta de nada. E até um outro tema também, Raquel, que é às vezes até um pouco muito falado, aproveitando, né, o Setembro Amarelo. A gente sabe que o alto índice de suicídio nessa situação, ele é muito maior dentro do aspecto autismo em função de tudo isso que vem sobrecarregando. Sim. É importante a gente falar sobre isso porque a sobrecarga, talvez vamos falar assim, o afastamento da própria sociedade em relação ao aspecto, o entendimento de que ela não produz, leva realmente a um processo de depressão profunda e a gente sabe que isso leva mesmo à questão do, cara, não faz sentido eu estar aqui. E dependendo da forma como essa pessoa recebe esse diagnóstico, se ela não tem uma boa psicoeducação, se ela não tem uma acolhida familiar, como você falou, se as pessoas não respeitam o estado dela, ela começa só a ver o eterno, o autismo é eterno. Então, eu sempre vou viver assim, esse sofrimento nunca vai passar, essa dor nunca vai passar, eu nunca vou conseguir, e isso potencializa, sim, o suicídio nessa população. Principalmente, o que a gente tem visto nos estudos é a situação com diagnóstico tardio,
nessa juventude com diagnóstico tardio, nessa sociedade que obriga a produtividade acima de tudo, acima dos respeitos individuais, das necessidades individuais. Então, é uma faixa que precisa de apoio, precisa de acolhida. E o que a gente percebe também, quando a gente fala da família, é a culpa da família por não ter o diagnóstico. E aí, muitos entram em sistema de negação. Não, você não tem isso, não. Porque se você tiver autismo e eu não vir, é um fracasso meu. Então, é até um mecanismo de defesa de algumas famílias, que elas não se dão conta disso, de negar o diagnóstico. Porque aceitar o diagnóstico é uma dor muito maior. Aceitar o diagnóstico do filho é uma dor muito maior. E até vamos falar assim, um mal-estar para a própria família em transcender isso para a sociedade que ela tem um filho autista. Sim, até porque há pouco tempo atrás o autismo ele era uma imagem com uma deficiência elevada. Então, quando a gente pensa em criança autista, a gente pensa, ou quando a primeira imagem mental que vem é uma criança com muitos flappings, é uma criança que não tem uma comunicação assertiva, é uma criança que grita, é uma criança que não consegue interagir em sociedade. Então, essa é a primeira imagem mental que vem. Então, o preconceito, ele está em cima dessa imagem mental. O autista funcional, vamos dizer assim, né? Não sei se tem outro termo, que é o nível 1 e nível 2 de suporte, ele não está na imagem popular. Então, ele acaba sempre falando, né? Você não tem cara de autista. Provavelmente já ouviu isso muitas vezes e vai ouvir muitas outras vezes. Porque a ideia e a imagem mental, ela é completamente diferente da realidade, porque foi a imagem mental trabalhada na sociedade. E que bom que foi trabalhada há muito tempo, porque só pudemos conhecer um pouquinho hoje, a ciência chegou no autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, porque eles começaram a trabalhar com o nível 3. Então, é uma coisa de aprendizado, uma coisa da ciência. A gente começa com grave e vai ampliando. Nossa, olha, tem outras pessoas que pensam assim, olha, tem outras pessoas que funcionam assim, mas não é tão desse jeito. Então, foram investigando até chegar, então, isso existe. E é tão assim, engraçado essa questão do acolhimento familiar. Hoje meu filho brinca comigo por causa disso aí. Porque ele fala, pô pai, não paga mais cinema, a gente não pega mais fila para poder viajar, vai todo mundo, tem desconto disso, tem desconto daquilo. A primeira coisa que o meu filho mais novo falou assim, não foi a preocupação do diagnóstico, ele falou, puxa pai, agora nós vamos ter um monte de desconto, né? Então, você fala, puxa, a gente foi viajar recente, aí ele falou, tá vendo pai, como é que valeu a pena? Eu falei, rapaz, você toma vergonha, moleque, você não sabe o que você está falando. Aí eu brinco, quer trocar de lugar? Eu falei, eu não. Mas é algo, quando há realmente o acolhimento familiar, muda totalmente o ambiente. Acho que no adulto, tenho certeza, no adulto, vou falar especificamente por mim, foi um divisor de águas, né, em todos os sentidos, de relacionamento casal, relacionamento com os filhos, o ambiente de casa muda totalmente da água para o vinho. Então, aquele ambiente de briga, de discussão, de afastamento, sem justificativa, sem nada, porque daí perguntar para você, o que você está sentindo? Eu falei, nada. Não pode, não tem como, tem que ter alguma coisa. E aí você não consegue traduzir as suas emoções. Né? Porque para você, para mim, era um processo, como é que fala? Racional. Não existe a questão da emoção, da empatia. Se coloca no lugar, cara, não tem como, gente. Essa é interessante, né? Se colocar no lugar. É muito difícil para o autista se colocar no lugar com a vivência do outro. Esse é um campo complexo para a pessoa autista. Então, e é o que a gente escuta muito, se coloca no meu lugar, não tem como. Porque eu não faria essa burrice. Estando no seu lugar, vamos dizer assim. Hoje lá já sabe, todo mundo sabe, mas não pergunta para ele
o que eu faria no lugar dele, porque você não vai gostar da resposta. Não vai, porque é complexo, porque faz parte da comunicação social e do funcionamento. É muito difícil, mas é treinado. Então, tem um treinamento para isso. Quando eu entendo meu funcionamento, eu consigo treinar esse funcionamento ou me adaptar. Quando eu não conheço, é só aquela minha verdade, eu vou seguir aquela verdade para sempre. E é onde entra aí, talvez, o grande diferencial, Raquel, aí você que já atua muito nessa questão, é o acompanhamento de um bom profissional que ajude a pessoa mesmo a auto se conhecer e a desenvolver estratégias para poder lidar com toda essa situação. Sim. Eu falo por mim, assim, eu tenho tido o acompanhamento onde a primeira coisa relaciona todas as suas comorbidades. Puxa, eu falei, rapaz, dá uma lista desse tamanho. Tá, e vamos tratar cada um. Como é que você faz? Vamos desenvolver estratégia? Aí é sempre aquele, a aplicação. Aplica, deu certo? Opa, então continua usando. Não deu certo. Por quê? Porque é a maneira que a gente consegue se desenvolver sem ter uma sobrecarga emocional e sobrecarga mental, e você consegue continuar trabalhando sem perder o seu foco. Então, ter um acompanhamento de alguém que ajude a desenvolver isso é de extrema relevância. O problema é que, pelo menos eu tenho visto, é que o foco tem sido mais nas crianças e poucos profissionais focados na questão do adulto. Isso para você é em função da complexidade ou é realmente... falta a gente se debruçar em cima disso e trabalhar isso? Falta divulgação. Ponto. Até para que os profissionais busquem essa especialidade. Hoje, com mais acesso à divulgação, a gente consegue desejar, vamos dizer assim, buscar essa informação. Você falou sobre comorbidades. Quando o autista chega no consultório, se ele não viu alguma coisa e se ele está na internet e falou, eu tenho esse comportamento, eu quero descobrir se eu sou autista, ele chega com ansiedade, com depressão, com burnout, divorciado, demitido. Ele chega no consultório com todas essas outras comorbidades. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É raro você ver, hoje a gente consegue ter, mas porque eles são encaminhados para nós, mas uma pessoa procurando o atendimento pelo autismo em si. Ela procura o atendimento pelo sofrimento das inúmeras comorbidades que o autismo traz junto. Assim como o TDAH também, que é uma neurodivergência. No consultório, a gente vai entendendo esse funcionamento. Hoje, há uma falha, vou fazer uma crítica, até mesmo à formação. Isso precisa entrar dentro das faculdades. O autismo adulto, ele precisa estar dentro das faculdades. E como é um assunto novo, ele ainda não está dentro da faculdade. Então, ele está começando a entrar nas formações externas. E aí, o profissional da psicologia, ele precisa ir até essa formação externa. Então, acaba não indo tanto. Hoje, se você pesquisar na internet formação em psicoterapia para adultos neurodivergentes, você vai ter um. Eu acho que agora tem uma outra para adultos, neurodivergências em adultos. Então, assim, e para crianças você vai ver 500 formações e capacitações para isso. Nós não temos no Brasil muitas formações e muitas capacitações específicas para esse público. E eu posso te dizer, Roberto, que não é nem no Brasil. A gente está falando isso em mundo mesmo. Se você for pegar pesquisas e entra no site de pesquisas, autistas, crianças, mais de 70% das pesquisas. O adulto, um pouquinho menos. Então é uma coisa mundial. Pouco se falava e pouco se pesquisava a respeito desse público. Então é uma área que a gente precisa desenvolver esse desejo, vamos dizer assim. Mas eu acredito que com as divulgações, com esse podcast, com as outras divulgações que a gente tem feito e que o universo autista tem feito, as redes sociais fazem com que eles comecem a se expor mais, e essa exposição
ela sempre tem dois lados, né? O positivo e o negativo. Mas com a exposição, muitos outros autistas não diagnósticos vão conseguir se ver nesse lugar e buscar ajuda. E aí, buscando ajuda e não tendo, nós profissionais vamos ter que correr atrás. Então, a demanda ela está surgindo a demanda, os profissionais eles vão correndo atrás. Não está sendo o inverso, vamos dizer assim. Porque a mídia, assim, pelo menos tem anunciado de que, puxa, houve uma explosão de casos de autistas em adultos. O que está acontecendo? Na verdade, não é o que está acontecendo, sempre existiu. E não é algo, tomei uma vacina, agora eu estou com autismo. Isso a gente sabe, é genético, já há estudos científicos comprovando isso. Então você não escolhe, vou pegar o X, vou pegar o Xzinho e vou lá. Não é assim que funciona. Então isso vem, talvez, como foi falado pela Raquel, a questão mesmo do aprimoramento das técnicas, dos diagnósticos. Aí eu tive muita resistência em ir atrás. Primeiro, pela não aceitação. Eu falo, puxa, primeiro medo. Aí eu vou lá, vai falar que é. Aí o dia que eu entrei na sala para fazer uma avaliação e tinha um tapete e que eu não conseguia pisar no tapete, nem descalço, nem com sapato, ela morreu para falar, tem alguma coisa. Vai continuar? Vamos continuar a avaliação. Vamos continuar. Mas eu volto de novo à questão do acolhimento familiar. Minha esposa, ela agora ela está se formando em psicologia também, e ela começou a ter uma desconfiança maior quando ela fez um estágio com autista. Que aí ela começou a falar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. Não é possível. É Ctrl+C, Ctrl+V. Falo, pode fazer. Eu falei, não vou fazer. Não vou. Não quero aceitar isso. Um dia eu fui sozinho, sem ela saber, sem nada. Cheguei lá e falei para ela, tá aqui. Eu fui lá, você também tem que ir lá agora responder lá os questionamentos. Para ela foi uma alegria, ela chorou de alegria. E aí eu não vou falar nem só do autismo. Nós precisamos aprender a entender o nosso funcionamento. Nas mídias sociais a gente tem o TDAH. Eu sou disléxica e eu fui diagnosticado com dislexia. O diagnóstico oficial saiu ano passado, mas eu fui diagnosticado com dislexia depois que eu me formei, saí da faculdade. E esses transtornos são transtornos do neurodesenvolvimento, então eles estão presentes desde a infância. Se eles entendidos desde a infância, tanto a dislexia como o TDAH e o autismo, se eles entendidos desde a infância, eu consigo desenvolver estratégias que não me geram sofrimento. Que conseguem fazer com que eu desenvolva todo o meu potencial de uma maneira muito mais assertiva. Hoje, o autista ele tem uma dificuldade muito grande em mudança, que é uma coisa que o mercado de trabalho precisa entender. Esses dias me perguntaram, Raquel, o que eu preciso melhorar no meu mercado de trabalho? Eu falei, previsibilidade. Faz uma lista com todas as coisas que essa pessoa pode um dia executar dentro desse trabalho. E entrega para ela. Você não precisa falar, você vai executar, mas entrega para ela essa lista com todas as possibilidades de trabalho. Porque já vai ficar tranquilo, ele já sabe que a qualquer momento ele vai solicitar dele essa demanda, que é a previsibilidade. Então, entendendo o funcionamento, a pessoa vai desenvolvendo estratégia desde sempre. Hoje eu tenho dificuldades com a pessoa autista para pegar fila preferencial, por exemplo. Então, uma pessoa autista, ela tem dificuldade em pegar por medo do julgamento, por medo disso, porque nunca precisou antes, por que agora vai precisar? Não precisou antes, mas com qual peso? Com qual sobrecarga? Eu enfrento uma fila do açaí, eu chego em casa e vou brincar com meus filhos. Eu não consigo. Não é? Então... Eu já dou carteirada, eu já estou aprendendo a fazer isso com mais naturalidade. Mas não é difícil? Porque a rigidez cognitiva não permite adaptações. Então, abafador. Mas eu vou aparecer com isso, vão me julgar. Então, assim, precisa com abafador? Não. Mas é muito difícil até colocar um interno que reduz o ruído branco.
Eu comprei. Eu tenho um no carro, tenho um no carro da minha esposa, tenho um na mochila, em todo lugar agora eu uso. Sim, mas é difícil para iniciar a utilização. Principalmente por causa do olhares, a maneira como as pessoas vão te ver. Então é complicado, porque se é desde a infância, não tem. Meu filho sai com cordão, ele sai com abafador enorme. E ele sai já para pegar a fila preferencial dele. Então, assim, ele não entende ainda, com 9 anos de idade, o que é ser autista, o que é ser uma pessoa autista. Mas ele não tem vergonha de ser uma pessoa autista. Ele não tem vergonha de usar as estratégias para não ter dificuldades, para diminuir as sobrecargas. Porque a gente vai ensinando isso desde a infância. Então, ele vai ser um adolescente que você vai ver saindo de abafador. O que é muito difícil para muitos adolescentes com diagnóstico tardio, que é muito difícil para muitos adultos. Até hoje a gente, pelo relacionamento que a gente tem, hoje assim, dentro dos ambientes que a gente transita, hoje eu falo, até o restaurante que eu vou hoje eu escolho. Ok, tem menos iluminação, a iluminação não é tão forte, o nível de ruído, de conversa, que seja um ambiente que você consegue ficar. Aí você fala, puxa, até os ambientes hoje, por exemplo, o aeroporto de Brasília, talvez acho que é o primeiro, Brasília e Recife, já tem ambiente específico para o autista. Você vai para lá porque para você sair de todo ruído, sair de toda a muvuca que está ali dentro dos aeroportos. Então, ainda existe o processo ainda de adaptação, de aceitação, das pessoas entender. Hoje, por exemplo, recente saiu o primeiro restaurante especificamente para os autistas. Então, são coisas que ainda estão vindo para dentro do nosso ambiente, mas a gente vê ainda passos lentos, morosos, de difícil aceitação, de algumas rejeições, puxa, eu vou perder meu público. Então, a gente ainda tem muito que evoluir ainda. Fora que a sociedade tem que entender, né? Que, por exemplo, o abafador. O abafador abafa ruído, gente. Exatamente. Você consegue ouvir o que a pessoa está falando, você não vai conseguir ouvir o barulho do ar-condicionado, os ruídos brancos, eles são eliminados, é maravilhoso. Mas se as pessoas não entendem, elas gritam do seu lado, achando que você não está ouvindo o que ela está falando. E assim, varia muito das tecnologias utilizadas, mas a grande maioria você consegue ouvir falas. E elas não percebem. Então há um julgamento de que não quer ouvir, não quer falar com ninguém. Não é isso. Está se isolando, né? Não é isso. E fora aquela pressão. Mas aí você tem que sair. Você vai ficar agora só dentro de casa? Então, assim, todo o autista, todo o diagnóstico tardio, ele tem um processo de luto, ele tem um processo de autoentendimento, autoaceitação, e depois ele vai trabalhar as exposições que ele quer ou não, precisa ou não fazer para ter acesso à sociedade, às coisas que a sociedade, vamos dizer, nos obriga a ter acesso, né? Sim. Então é complexo. Lembrando nisso, a gente fala um pouquinho sobre o autista que a gente chama de dupla excepcionalidade, né? Que é o autista que tem altas habilidades e, ao mesmo tempo, tem o autismo, que eles são falados, é tão inteligente para tanta coisa, né? Mas não dá conta de fazer isso. É muito comum isso. E isso é complexo, porque quem tem altas habilidades, por exemplo, tem autistas que têm altas habilidades com comunicação. Não é autista. Como é que comunica tão bem, mas você fala tão bem, você se expressa tão bem? Como é que você pode ser autista? Porque as dores elas estão internalizadas, não estão sendo percebidas. Então, esse público ele recebe um julgamento muito maior, porque tem não vou falar muito maior, mas recebe um julgamento extra por ter uma expectativa da sociedade muito grande dentro dessas habilidades e uma frustração muito grande da sociedade dentro de outras não habilidades. Exatamente.
Eu acho que talvez, e aí também entra a questão, dentro do, vamos falar assim, especificamente na questão do adulto, é, o relacionamento com as pessoas em saber lidar com isso. Então, quando você entra nessa questão, por exemplo, vamos falar supercapacidades, não, eu falo assim que são os poderes especiais que você tem, é o nome que eu consegui, que eu falei assim, que é mais fácil de dizer. A dificuldade que você tem, por exemplo, eu tenho, de relacionar com as pessoas, porque você começa a exigir delas, eu falo que eu fiz durante a vida inteira, você começa a exigir delas algo que para você, dentro das suas capacidades, dentro da sua visão, é algo normal. É óbvio. É óbvio. Você fala, cara, como é que o cara não consegue entender? Aí entra, você começa a taxar a pessoa. Puxa, é burra, não tem condições. Eu falo, tantos profissionais bons que eu perdi por causa disso. Por achar, lógico, eu não sabia, não tinha condições, nem tão pouco do conhecimento que eu tenho hoje. Mas de você começar a entrar no cenário, olhar, você vê o resultado lá no final e você fala, puxa, como é que a pessoa não consegue enxergar? Aí você começa a duvidar até, você começa a colocar dúvida até na própria pessoa se ela tem capacidade de fazer aquilo. Sim. E você distancia mesmo as pessoas, aí entra aquela questão, a irritabilidade, aí você começa, aí o hiperfoco seu parece que ele triplica, quadruplica, cara, parece que vai à 10ª potência, porque você quer dar o seu máximo para não depender das pessoas. Não ter que usar as pessoas para usar, que eu falo no sentido de colocar as pessoas para elas se desenvolverem, porque você acha que ela não vai conseguir chegar no mesmo patamar que você. E isso dentro do ambiente de trabalho associado a não ter um ambiente propício para se adaptar, ou se adaptar não, ou conduzir tudo isso, é algo desastroso. Eu falo por experiência própria mesmo, a questão quão danoso eu fui em relação a muitas pessoas que eu tive de relacionamento profissional e de ter trabalhado comigo, que eu não consegui. Sim, e hoje, assim, nós temos tido, né, buscas dentro do consultório também para altas habilidades pura, vamos dizer assim, né, sem a questão do acompanhamento do autismo ou junto com o TDAH, junto com as outras coisas, e essa questão é muito forte, o óbvio. O que é óbvio para algumas pessoas não é óbvio para outras pessoas e, e tá normal, é o padrão de inteligência normal. Né? Algumas pessoas elas têm uma capacidade, um poder, né? Como você fala, um poder de enxergar algo que as outras pessoas ainda não conseguiram enxergar, não porque são inferiores, porque estão na média. Exato. E não conhecer isso faz com que a gente julgue todos na mesma régua, e isso é danoso. Porque se eu julgo o outro na minha régua que é mais alta, eu vou diminuir esse outro. Exatamente. E aí, juntando com o funcionamento autista, que acaba não tendo um trejeito social, isso é muito potencializado. Porque a pessoa com altas habilidades, normalmente, ela já... se eu tô com um problema, eu não vou te dar oi, eu vou resolver o problema. Pode cair o mundo, cara, pode pegando fogo na sua casa, na casa do vizinho, seu foco... Tá ali, é igual a pessoa no estádio. Ela tem problema com sensibilidade, mas ela tá no estádio, ela não vai ter problema com isso. Quando a pessoa está com hiperfoco em resolver um problema dentro do trabalho, ela vai, vamos dizer assim, atropelar quem está ali. Mas não é um atropelar típico. Não é um atropelar de diminuir, de humilhar, é um atropelar porque o foco está no processo. E é complexo porque há uma dificuldade da regulação emocional e do autocontrole para fazer o que a gente chama de duplo foco, né? Foco no processo e foco na pessoa, foco no processo e foco na pessoa. Há uma dificuldade disso quando o hiperfoco está ativado.
Então o hiperfoco é quando o meu cérebro está tendo uma carga de dopamina e ele só vai se alimentar em função daquela dopamina, ele vai resolver aquele problema específico. Então, não vai pedir desculpa, não vai pedir com licença, não vai pedir obrigado. É aquela pessoa que vai pegar o mouse de você e vai apertar o botão. E se quem está junto não compreende que não é pessoal, olha, não estou fazendo isso porque eu estou diminuindo, eu estou fazendo isso porque o meu cérebro entrou em labirinto e ele só vai seguir o caminho que está ali. Isso gera problemas. E aí eu fico pensando no passado, o assédio moral ele pode vir de um autofuncionamento não reconhecido. Eu não reconheço esse meu autofuncionamento, eu não reconheço as minhas desregulações e eu gero um assédio moral contra o meu funcionário sem me dar conta disso. E é impressionante porque assim, é como se a sala tivesse cheia de pessoas e colaboradores, mas dentro do seu cérebro é como se não tivesse ninguém ali. Ninguém. As pessoas estão ali, estão conversando, estão falando com você, aquilo esquece. O seu cérebro não está preocupado com quem está, se o cara desmaiou, se ele teve um infarto, sua cabeça está ali, está focada naquilo que está acontecendo. E é quando muitas vezes são julgados por falta de empatia. Exatamente. O que é um mito. Pessoas autistas muitas têm hiperempatia, que é uma empatia até acima da média. Tem pessoas que não conseguem assistir filme, porque ao assistir filme isso traz umas emoções e não há a autorregulação ali, que ela não consegue assistir filme pelo nível de empatia que tem. O que tem uma certa dificuldade é na empatia cognitiva, naquele momento específico eu tenho que pensar no outro ali, mas eu só estou pensando no processo. Algo que é legal, assim, eu falo bacana hoje, eu falo bacana. É que muitas vezes o sentimento ele vai vir 2 dias, 3 dias depois. Sim. Porque daí aí é como se a cena voltasse para o seu presente agora. E aí você começa a olhar e fala, puxa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter demonstrado isso, eu acho que faltou fazer isso. Aí aquilo vem como se fosse, cara, você é mal pra caramba, hein? Sim. E não é maldade, não é uma coisa proposital, é uma coisa de funcionamento, né? Eu falo que, eu brinco, sabe aquela torre de Jenga, daquele joguinho que tem? Eu falo que o dia do autista é como se fosse uma torre de Jenga, só que só tem 2 bloquinhos. E aí a programação tá feita, eu acordei, eu já montei a minha torre. Qualquer coisa que tira uma peça da torre, a torre desmorona. E aí a pessoa não sabe mais o que fazer. É nesse momento que ele pode ser julgado de não ter empatia. Então eu tenho uma reunião, marcamos aqui o podcast 9h30. Aí eu ligo, olha, 9h25, não vou conseguir ir. Meu cachorro morreu. Coitada de mim. Assim, não vai conseguir dar nenhuma palavra de apoio ali naquele momento. Eu entendo isso. Não, estou fazendo, né, generalização, mas é muito difícil para a pessoa, naquele momento, falar assim, não, Raquel, tudo bem, não, eu entendo, a gente remarca. É difícil, porque a torre desmoronou. Que a agenda, assim, é engraçado falar isso, Raquel, porque é como se a sua agenda ela já tivesse ali travada o dia inteiro. Então, na minha cabeça, é como se o horário é esse, eu já sei que eu tenho que fazer aquilo, eu já sei como é que vai finalizar o dia, eu já sei como é que vai ser a reunião. Quando uma daquelas pecinhas desencaixa, é como se você não soubesse mais agora como é que eu vou reestruturar esse o restante do dia. Sim. E é complexo, né? Aí, em terapia a gente consegue começar a organizar estratégias para isso, né? Eu converso com os meus pacientes, eu falo, vamos deixar alguns bloquinhos aqui fora, para caso saia alguns daqui a gente consiga encaixar. Então a gente vai tentando essas estratégias, mas inicialmente ainda é uma desregulação. É como você, como gestor, você fica com a mesa cheia de coisas para fazer, paralisado.
podendo antecipar um monte de coisa e não antecipa nada, porque naquele horário era o horário da reunião. Então, é uma paralisia. E a gente não compreende, porque eu mesmo, dependendo da situação, vou adiantar tal coisa. E sigo minha vida fazendo alguma outra coisa. E isso gera um sofrimento muito grande. A ansiedade vai lá para cima. Quando você começa a medir o cortisol, vai estar ali a 20, 21, você fala, cara, esse cara vai infartar. Sim, é complexo. Não é simples, não é leve. O autismo, ele nunca vai ser leve. Esse é algo que a gente tem que tirar essa expressão. Nunca, não, é leve. Nunca vai ser leve. Ele é leve para quem não convive. Porque ele não é leve para a tua esposa, ele não é leve para o teu filho, ele não é leve para as pessoas que estão à sua volta, ele não vai ser leve nem para você e nem para quem está à volta. Ele vai ser leve para quem está em casa, atrás do computador, só vendo. Exatamente. Eu tive que fazer, eu tive que fazer uma reunião com todo mundo, tô na mesa e falar, gente, eu descobri um negócio. É engraçado porque ele já fala, não, a gente já sabia. A gente já sabia. E colocar as suas fraquezas, as suas fragilidades. Cara, eu preciso de ajuda com isso. Você quer que eu faça alguma coisa? Coloca no bilhetinho, deixa lá na minha mesa. Ou se é urgente, liga para mim. Não deixa o trem passar, porque daí aí vai me dando ansiedade, eu vou ficando mais nervoso. Então, é como se você realmente pegasse agora toda a engrenagem de todo o ambiente que você está e agora começasse a ajustar. Aí as pessoas compreendendo a sua fragilidade, compreendendo as suas limitações e eles vindo preenchendo as suas limitações. É lógico que isso te dá mais tranquilidade, dá para eles também mais tranquilidade, aí a gente consegue caminhar mais juntos. E é difícil, eu falo isso porque hoje eu sou gestor, tenho minha equipe, tenho meus negócios, agora e quem é só funcionário e quem é só colaborador e ele tem que colocar isso dentro do ambiente dele como se ele realmente precisasse juntar as peças de quebra-cabeça para ele poder andar, só que do outro lado dele tem um cara que vai puxar o tapete dele, tem um outro que não quer vê-lo ali dentro da empresa, tem um outro que vai subir e ele vai ficar. Na cabeça do autista, aquilo é como se ele estivesse num campo de guerra. Sim. Cada passo que ele dá é como se tivesse realmente um campo minado. Vou explodir. E é o que a gente vê. É o que a gente vê dentro do consultório quando eles chegam. É muito difícil. O pessoal está vindo para diagnóstico agora, né? Mas essas questões sociais, essa dificuldade na interação social, ela faz com que muitas mentes brilhantes, maravilhosas, que podiam ter um potencial enorme dentro das empresas, poderiam ajudar muito as empresas, elas são descartadas. Elas são descartadas porque o ambiente corporativo não está preparado para lidar com isso. Ele não está preparado para lidar com essas atipicidades do funcionamento. E isso é triste. É triste porque ficam com subempregos, com um potencial enorme, mas ficam em subempregos. Então, assim, e perdidos. Ou acaba acontecendo o contrário, o cara ele cresce numa projeção meteórica e do dia para a noite o cara sumiu. Sim. Ou quando não cometeu suicídio e foi embora. Justamente por causa de toda essa pressão que existe mesmo e ele não ter condições de ele poder colocar aquilo que ele, vou falar assim, colocar os superpoderes dele da maneira correta, no ambiente correto. Então a gente fala muito hoje em inclusão, mas nós estamos ainda muito longe do processo de inclusão. Até porque eu só posso ter inclusão quando eu entendo o que está sendo incluído. E a sociedade não entende o que precisa ser incluído.
para a pessoa autista. Então, quando você vai para um evento e tem uma inclusão do deficiente auditivo, você vai ter audiodescrição. Do deficiente visual, a gente vai ter audiodescrição. Do deficiente auditivo, a gente vai ter o Libras. Para o cadeirante, nós teremos a rampa. E para o autista? Não é uma deficiência, né? Fácil de se entender, porque é uma dificuldade na comunicação social que não atrapalha 100%, mas atrapalha. O que não impede que eu sobreviva e que eu conviva com as pessoas, mas que atrapalha essa minha relação significantemente. E é uma dificuldade nessa entrada sensorial que faz com que eu enxergue e viva o mundo de uma maneira única. Como que eu vou ser incluído? Eu vou ser incluído com previsibilidade? No Brasil, que a gente marca 7 horas e a pessoa sai 7 horas de casa? Eu infarto com isso. Né? No Brasil das regras sociais, que eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, que eu tenho que perguntar do clima, são coisas que eu vejo que fazem a pessoa, que eu tenho que olhar nos olhos. Quantas entrevistas de emprego que você pega antigamente com regras de entrevista de emprego? Você vai lá, você olha nos olhos. É difícil, é muito difícil. Hoje eu trabalho com uma roda de conversas com adultos autistas, então eu fui aprendendo a não olhar nos olhos, porque é uma coisa, para mim é simples olhar nos olhos, e não faz. Mas eu fui aprendendo a não olhar nos olhos para que eu não traga um sofrimento maior para esse público que eu atendo, para que ele não se sinta cobrado a olhar para os meus olhos. Isso que a Raquel está falando é como se você estivesse invadindo mesmo a pessoa, né? No sentido de olhar para ele, olhar fixamente nos olhos, é como se você estivesse sendo invadido. É a mesma coisa de você ter que conversar com um autista muito próximo. Você vai ver que ele começa a recuar, por quê? Porque você está tomando o espaço dele, você está tirando a liberdade dele. A gente brinca que agora a gente foi montar o cenário aqui, eu falei, tem que sentar muito perto, vai invadir o espaço. E é assim que acontece, gente. Não é por mal, não é algo intencional, é algo que está ali, é inerente, é nosso. O que a gente aprende é lidar com todas essas situações sem que aquilo seja um peso, um fardo e não vai causar um estresse para você. Essa questão de olhar nos olhos é interessante porque nas minhas formações, um dos professores comentou de uma pesquisa onde colocaram pessoas autistas para falar e em uma delas você precisa olhar nos olhos e na outra você podia ficar à vontade. Sabe qual ela teve mais atenção no conteúdo que estava sendo dito? Naquela não foi obrigada a olhar nos olhos. Agora pensa o seguinte, no casamento. Eu dou risada porque é verdade, gente. A esposa fala, mas você não olha para mim, você não conversa com você, eu estou falando com você. Cara, na sua cabeça você está ouvindo tudo que ela está falando. Você entendeu tudo que ela falou, você sabe tudo que precisa ser feito. Não, mas você tem que olhar nos olhos, parar fixamente, esquece que está... E olha, cara, para nós é como se você tivesse as mãos e os pés amordaçado mesmo, amarrado, e tivesse ficar ali preso. É muito mais difícil para você prestar atenção ao conteúdo. Exatamente. Você está olhando... E é interessante porque para nós... há uma distração maior quando não olha nos olhos. É um desafio maior para que eu me comunique sem estar olhando, porque eu estou o tempo todo analisando as expressões faciais, e é onde a gente entra nas dificuldades da pessoa autista. Exatamente, isso mesmo. Então, a pessoa autista tem uma dificuldade com ironia, com piadas, muitas vezes, porque quando eu olho para a pessoa, automaticamente o meu cérebro já lê o que ela fala, avalia o tom de voz, as expressões sociais e ela já me dá uma resposta. É ironia, não é piada, tem duplo sentido, não tem duplo sentido. Como a pessoa autista ela tem uma dificuldade tanto em sentir as emoções, ela também tem uma dificuldade em ler as emoções das pessoas. E acaba que o olhar nos olhos acaba não
não sendo tão natural e as expressões sociais, as expressões faciais, elas passam despercebidas, potencializando os erros de interpretação na comunicação. Gerando os atritos. Gerando atritos maiores ainda. Então, a gente tem a literalidade, a gente tem a dificuldade com ironia e a dificuldade da leitura das expressões. Então, eu consigo saber se uma pessoa está feliz ou triste com um bom dia que ela me dá. Exatamente. A pessoa autista não. A gente tem uma dificuldade social porque a gente aprendeu a dizer que está tudo bem. E é o outro que tem que adivinhar se não está, pela minha expressão social. Se você falar que está tudo bem para uma pessoa autista, ele vai entender que está tudo bem. Pronto, acabou. Aí depois você vai chamar ele de grosso, de insensível, de mal educado. Como que ele não viu que não estava bem? Ele falou para mim que estava bem, está tudo bem. Exatamente. Então, é complexo, né? Sem dúvida. Raquel, sim, eu tenho N's. Eu falo que essa aqui é uma aula, na verdade eu estou fazendo a consulta aqui, mas ainda tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que a gente vai, se me permitir ainda, a gente fazer outros podcasts sobre esse assunto. Mas, assim, primeiro eu quero agradecer, né, de coração pela sua disponibilidade em poder compartilhar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem vivido ali também no consultório, junto com os pacientes. E também, assim, que mensagem você deixa para quem se encontra em algumas situações como essa? Eu espero também que esse podcast ganhe asas aí também para muito e vai ajudar muitas pessoas. Como profissional, qual que é a mensagem que você deixa para o autista adulto? Procure auxílio. Procure, primeiro assim, se você percebe que algumas dessas dificuldades que nós conversamos aqui, que a gente interagiu hoje, que a gente falou, se você se enquadra em alguma delas, procure ajuda, procure orientação. Eu nem vou dizer que foque no diagnóstico em si, mas muito mais do que um diagnóstico, do que um rótulo, a gente precisa aprender a se entender, a entender o nosso funcionamento. Por muitos anos, nós normatizamos e colocamos que existe uma forma única de viver nesse mundo, de experimentar esse mundo. E hoje a ciência tem mostrado a neurodiversidade, que são padrões riquíssimos de vivência e de experimentações. Então, venha entender, venha conhecer um pouquinho o teu funcionamento, porque conhecendo o teu funcionamento, como o Roberto disse, é libertador, ajuda na saúde mental. Hoje eu tenho trabalhado um pouco sobre saúde mental e não com o conceito de que saúde mental é ausência de transtorno. Não, saúde mental independente se eu tenho um transtorno, se eu tenho um transtorno do neurodesenvolvimento, se eu tenho TAG, se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, independente se eu tenho um transtorno ou não, eu preciso aprender a conviver comigo, a viver bem dentro desse universo, a viver bem dentro das relações sociais, a ter uma qualidade de vida para além de um rótulo e de um diagnóstico. Então, às vezes, pensar em buscar auxílio, buscar uma orientação com foco de diagnóstico vai gerar uma rigidez. Mas tente buscar o diagnóstico com foco em entendimento. Às vezes, você não vai sair com diagnóstico de autismo, você vai sair com o diagnóstico que a gente chama de fenótipo ampliado, que eu tenho algumas características, mas eu não fecho o diagnóstico. Às vezes você vai sair só com altas habilidades, você vai sair entendendo como é o seu funcionamento. E entender como é o seu funcionamento faz com que você viva uma vida mais suave, né? Não sei se existe uma vida mais leve, né? Mas você consegue lidar com isso de uma maneira mais tranquila, sem muita culpa, sem muita pressão, sem muitos estigmas que machucam e que estão extremamente desnecessários. E aí eu vou fazer uma questão para além da pessoa que tem o diagnóstico, né? Se você é um familiar, se você percebe que algum conhecido seu tem sintomas semelhantes, procure ajuda. Nossa, eu tenho um amigo autista, eu tenho uma pessoa dentro do meu trabalho que é autista, o meu marido tem...
procura você o diagnóstico. Procura você o diagnóstico não, né? Procura você o entendimento. Procura você a capacitação para que você consiga deixar a vida das pessoas à sua volta um pouco mais tranquilas e para que você tenha um relacionamento melhor com essa pessoa. Não basta só a pessoa autista buscar ajuda. Nós, como mães, como profissionais, como familiares, a gente também precisa entender esses funcionamentos, né? Então, eu acho que a gente amplia um pouco esse convite ao autoconhecimento. E para fechar esse conceito aqui, ó, e demonstrar que você buscar ajuda não é uma fragilidade. Muito pelo contrário, é aí que você realmente vai se fortalecer e vai... O autoconhecimento, ele é libertador, né, em todos os sentidos. Porque a gente busca conhecimento técnico, a gente busca... preciso aprender a ler Excel, preciso aprender a dirigir. Mas quando a gente fala de conhecermos nós mesmos, muitas vezes você vai ter que enfrentar muitas situações, são temas que a gente não abordou aqui hoje, que são coisas do passado que você vai ter que aprender a lidar e que isso potencializa muitas vezes alguma das comorbidades que você tem. Então, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de impotência, muito pelo contrário, é uma busca por ajuda mesmo. É como se você enxergasse no profissional. É lógico que tem toda aquela questão vamos falar assim, na empatia, da questão de você, da confiança do profissional que vai te atender, se você se relacionou bem com ele ou não, porque muitas vezes, aquele fala, às vezes o santo não bate. E pode não bater, é normal, acontece. Exatamente, usando essa expressão popular. Não dá, às vezes você precisa buscar um outro profissional e, puxa, eu encontrei a pessoa certa agora eu consigo me abrir para isso. Então, gente, não deixe de buscar realmente ajuda. Eu falo por experiência mesmo, quanto que isso tem me ajudado a evoluir, vamos falar assim, ampliar os superpoderes de maneira agora muito mais consciente, sabendo das minhas limitações, sabendo das minhas fraquezas, de todas as comorbidades que eu carrego, mas eu tenho uma qualidade de vida melhor do que antes de saber o diagnóstico. Então, é uma experiência fantástica. E hoje eu sei que o autismo não é uma doença, como eu via quando eu recebi, e hoje eu entendo que é algo que eu vou carregar pro resto da vida. E agora eu estou simplesmente descobrindo a maneira certa de conduzir e de lidar com isso dentro do ambiente de trabalho, nas minhas relações profissionais, dentro das minhas relações familiares. E ter um profissional realmente competente e qualificado para isso vai te ajudar e muito em tudo, em todos os ambientes por onde você transita. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. Gente, esse é o primeiro bate-papo, né, como eu prometi. A ideia realmente desse projeto é nós trabalharmos esse tema da questão do autismo no adulto, também com outros profissionais também executivos, pessoas que trabalham, termos outros profissionais também. Raquel, se permitir, tê-la aqui outra vez para a gente poder continuar esse bate-papo. Mas o que a gente quer com esse projeto é que você receba esse conteúdo como um conteúdo de conhecimento, de entendimento, que vai te ajudar a entender o que é o autismo no contexto geral da vida adulta, mas também vai poder compartilhar no seu ambiente de trabalho com as pessoas que estão ao seu redor e vai também realmente ajudar a fazer diferença nisso que a gente chama de inclusão social de fato, não apenas na teoria, mas também na prática. Ok? Nos vemos no próximo podcast. Até lá!